Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Nós estamos morrendo de saudade de todos vocês e oramos a Deus para que em breve possamos nos ver e assim louvarmos ao Senhor juntos. Hoje eu estava meditando na palavra de Deus e lá em Daniel 3 fala que o Nabucodonosor, o rei, mandou fazer uma estátua de ouro, né? E ele queria que algumas pessoas se prostrassem e adorassem, sendo que tiveram alguns jovens que não o adoraram, né? Essa história é bastante conhecida por todos. Então Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram, não se prostraram diante da estátua, né? E disseram assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos cultos ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Então eles mostram aqui pra gente que a fé em Deus não é simplesmente naquilo que Deus pode fazer, né? Mas na crença, e que pra gente também trazendo pra hoje, né? Na crença de que Deus, ele é Deus, independente das circunstâncias, independente do que nós estamos passando, Deus é Deus. Então eu te convido essa noite a adorar ao Senhor, a declarar que diante de tudo, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, que o seu nome possa ser glorificado e exaltado. Então eu te convido a adorar ao Senhor com esse louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que
houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Que alegria poder estar com vocês nessa quarta-feira, onde nós temos o nosso culto de oração. E hoje à noite nós vamos estar juntos, meditando um pouco na palavra de Deus e também deixando para vocês no final alguns pedidos de oração para que nós possamos orar uns pelos outros. Vamos começar então fazendo uma oração. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos pela alegria de conhecermos a Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando sua igreja, fortalecendo a cada um de nós, nos dando da sua graça, Senhor, do seu conhecimento e, acima de tudo, Pai, nos dando descanso aos nossos corações em meio a toda a situação que nós estamos vivendo. Assim, Pai, nós te pedimos que o Senhor ouça nossas orações nessa noite, nos instrui através da tua palavra santa. Isso nós te pedimos, Pai. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria hoje à noite falar um pouco com vocês sobre oração respondida, baseado no livro de Isaías, capítulo 38. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. O texto diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus à sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então, quando nós analisamos a caminhada da Igreja de Deus em nossos dias, nós concluímos que a arma mais poderosa que nós temos, ela de fato tem sido negligenciada. Essa arma poderosa que temos como igreja tem sido negligenciada. Basta olhar e nós vamos perceber que os nossos cultos de oração, cada vez mais, eles são menos assistidos ou com a presença de nossos irmãos. Parece-nos que a igreja do século XXI esqueceu que a oração ela é uma arma poderosa que nós temos em nossas vidas, tanto individualmente falando como igreja. Então, o esforço sereno da oração, eu e você precisamos saber disso, o esforço sereno da oração supera todos os esforços humanos. Quando todos os esforços humanos ele não tem mais como caminhar, como andar, nós então começamos a
orar, e a nossa oração tem a capacidade de superar todos os esforços humanos. Nesse texto que eu acabei de ler, escrito pelo profeta Isaías, no capítulo 38, nós vamos encontrar aqui Ezequias, o rei de Judá. E nesse texto Ezequias está enfrentando duas situações de tribulação na sua vida. A primeira é a ameaça do rei da Assíria, Senaqueribe, que estava prestes a destruir Jerusalém. Nós encontramos essa história em 2 Reis capítulo 18 e 19. E a segunda era a enfermidade mortal que veio sobre o rei. O versículo 1 diz: naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então o rei Ezequias está aí diante de duas tribulações: a iminente destruição de Jerusalém por Senaqueribe, e também agora ele tem uma doença de morte. Essa doença que o próprio Deus manda dizer para ele que ele não vai sarar, ele vai morrer. Diante disso, então, quando Ezequias recebe o veredito que lhe é dado através do profeta Isaías, ele então começa a quebrantar-se diante de Deus, e ele então vai tomar uma decisão. E a pergunta é: qual seria a sua decisão diante de uma notícia assim? Se você recebesse a notícia hoje que você deveria organizar a sua casa porque você iria morrer, qual decisão você iria tomar? Ezequias decidiu recorrer àquilo que ele sabia ser o recurso mais poderoso, que é a oração. E ele foi então ouvido por Deus. O texto diz que Ezequias virou-se para a parede, numa atitude de quebrantamento, de humilhação diante de Deus, e ele então orou diante do Senhor. Ele está ali no quebrantamento total, e essa oração de Ezequias vai ser ouvida pelo Senhor Deus, e essa oração vai então trazer uma nova notícia para o rei. São três atitudes que eu e você podemos encontrar no rei Ezequias para então orar, ou ele se vale dessas três atitudes quando ele quer falar com o Senhor acerca daquela notícia que ele recebeu. Então a primeira atitude do rei que ele pede para que Deus lembre é de que ele andou diante do Senhor com fidelidade. O versículo 3 diz: e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Então Ezequias está apelando para Deus a partir da sua fidelidade a ele. Ezequias reinou sobre o reino do sul, a capital que era Jerusalém, num período em que a maioria dos reis eram maus perante o Senhor. Você vai olhar a história dos reis de Israel, e esse era um tempo em que a maioria deles tinha um comportamento reprovável diante de Deus. Ezequias, ele assume o trono, ele tem 25 anos de idade, e durante o seu reinado, que foram 29 anos, ele fez aquilo que era correto diante de Deus. O que chama nossa atenção é o que está dito em 2 Reis capítulo 18, versículo 3, que diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. Os versos seguintes de 2 Reis capítulo 18, depois então ali do versículo 3, vão nos falar do zelo que Ezequias tinha pela espiritualidade do seu povo. Esses versículos seguintes ao versículo 3 vão mostrar como ele destruiu todos os objetos de idolatria que o povo de Israel tinha incorporado ao seu culto. Então o seu zelo por Deus o destaca entre todos os reis que viveram depois dele, bem como de todos os reis que viveram antes dele. 2 Reis capítulo 18, versículo 5 diz assim: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então é toda essa fidelidade de Ezequias para com Deus que ele apega-se nesse momento
e por toda essa fidelidade dele, ele então ora e pede que o Senhor Deus se lembre da sua fidelidade. Lembra-te, peço, de como andei diante de ti com fidelidade. Então o rei ora ao Senhor lembrando para Deus a sua própria fidelidade. E ele pede que o Senhor se lembre disso agora. Que Deus considere a fidelidade dele para que possa livrá-lo da morte. E aqui eu aprendo, irmãos, que uma vida de fidelidade, ela continua movendo o coração de Deus. Quando eu e você nos portamos com fidelidade o tempo todo diante de Deus, essa nossa fidelidade ao Senhor, ela tem a capacidade de mover o coração de Deus a nosso favor. Ele tem como mover o coração de Deus na nossa direção, e a nossa fidelidade ao Senhor, ela faz com que Deus, ele então possa nos abençoar. Então o rei ora pedindo que Deus considere a sua fidelidade em primeiro lugar. Em segundo lugar, ou a segunda atitude que o rei pede para o Senhor lembrar, diz assim: lembra-te de que andei diante de ti com inteireza de coração. Quando lemos que ele fez o que era reto perante o Senhor, e nós unimos a essa frase inteireza de coração, então nós descobrimos que o rei Ezequias viveu diante de Deus e diante dos homens com uma integridade total. Ele diz no versículo 3: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, de que andei diante de ti com inteireza de coração. Então nós olhamos, e quando já falamos do versículo de Reis, quando diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, então nós entendemos que havia no coração do rei Ezequias uma disposição sempre para honrar ao seu Deus. Viveu diante de Deus e diante dos homens com total integridade. Ele não fez meios acertos. Os outros reis que vieram antes deles fizeram exatamente isso, os meios acertos. Eles chegavam, eles removiam parte da idolatria, mas eles não tiravam os altares que estavam nos altos, não impediam a queima de sacrifícios fora da cidade de Jerusalém, aonde estava o templo. Então eles faziam, em alguns momentos você vai ler no livro de Reis, que diz assim: fez o que era reto perante o Senhor, porém não retirou os altos que estavam lá para serem oferecidos os sacrifícios para Deus fora de Jerusalém. O rei Ezequias não, ele não faz meio acerto, ele faz um acerto completo, ele acerta por completo. Ele chega, ele tem um zelo por Deus, ele tem um zelo pela casa de Deus, ele tem um exemplo que é o rei Davi, e ele faz tudo segundo aquilo que Davi fez. Ele então se manteve intactamente puro diante de Deus. E essa é a outra razão para termos orações respondidas. Integridade diante do Senhor. Quando nós temos uma vida íntegra diante de Deus, então isso faz com que Deus escute as nossas orações. Não necessariamente, como no caso do rei Ezequias, que recebe uma ordem ou uma notícia dizendo que ele vai morrer. Pode ser que nós não recebamos uma notícia de que nós vamos morrer. Pode ser que nós não ganhemos 15 anos de vida a mais, como Ezequias ganhou de Deus. Mas a nossa integridade faz com que Deus responda às nossas orações. Não dá então para vivermos uma meia-verdade ou uma meia-vida com Deus. Ou nós vivemos plenamente a nossa vida com Deus, ou nós não estamos vivendo com o Senhor. Então não dá para viver meia vida com Deus e meia vida com o pecado. Nós precisamos obedecer a Deus, e quando nós obedecemos a Deus por completo, isso é agradável. Nossa meia obediência é algo desagradável a Deus. Basta nós lermos os profetas, e eles vão então sempre estar indo contra essas meias atitudes do povo de Israel. Às vezes eles faziam algumas obediências, ou obedeciam parte daquilo que a lei de Moisés estabelecia, porém deixavam outras partes sem obedecer. E isso era desagradável ao Senhor. Então nós precisamos, irmãos, manter nosso coração inteiramente sincero e plenamente devotado ao Senhor. Quando nós vivemos assim, nós então vamos poder, como Ezequias, diante de uma situação difícil, nós vamos poder orar e dizer para o Senhor: Deus, lembra-te
da maneira como eu andei diante de ti, com fidelidade e com interesse no meu coração. Então, quando nós temos um coração pleno, devotado para o Senhor, nós podemos, nas adversidades, nas dificuldades da nossa vida, nós podemos falar com o Senhor na convicção de que Ele considera aquilo que nós estamos vivendo agora. E, na verdade, Deus vai considerar tanto o meu bom comportamento, como Ele também considera o meu mau comportamento. E aí um princípio que nós podemos tirar aqui é que se você como crente tem um bom comportamento o tempo todo, então isso é algo que Deus considera para o seu bem. Mas se você tem um mau comportamento e mescla esse mau comportamento, em alguns momentos se comportando de modo diferente, isso também conta para você diante de Deus. Deus desconsidera o seu comportamento. Então o rei ora e ele coloca diante de Deus a sua fidelidade e ele coloca diante de Deus a inteireza do seu coração. Mas a terceira atitude que o rei pede para que o Senhor possa lembrar daquilo que ele viveu, da maneira como vivia diante de Deus até então, ele diz assim: lembra-te de que fiz o que era reto aos teus olhos. Versículo 3 novamente. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E o versículo termina dizendo: e chorou muitíssimo. Também Deus escuta as lágrimas, percebe as lágrimas do rei Ezequias. Então, por toda a sua vida, Ezequias serviu a Deus. Diante de Deus, o seu andar, ele era correto. Ele tinha andado diante de Deus, trilhando os pré-requisitos estabelecidos na lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, Ezequias tinha essa palavra de Deus no coração. Ele considerava a lei que Deus havia estabelecido e então tinha uma disposição no seu coração para andar de conformidade com a lei. Ele fazia aquilo que era reto diante de Deus, porque era a própria lei de Deus quem pautava a sua vida. É isso que você precisamos aprender nessa noite, que nós vamos fazer aquilo que é reto diante do Senhor quando nossa vida é pautada pela palavra de Deus. Quando nossa vida ela está, então, sendo dirigida por aquilo que Deus diz para mim e para você através da sua palavra. E quando nós, então, vivemos assim, nós vamos ter a capacidade de entrar diante do Senhor, na presença dele em oração, e nós vamos orar a exemplo do que fez o rei Ezequias. Ter a palavra do Senhor no nosso coração nos ajuda a ter uma vida de integridade diante dele. Então, além da obediência de Deus, ou a lei de Deus, o próprio rei Ezequias seguiu o exemplo do rei maior que era Davi. Ele decidiu seguir o exemplo de Davi, tido como pai de todos os reis. O texto diz: e fez aquilo que era reto diante de Deus, como o seu pai Davi. Então o rei ele tem uma percepção do comportamento do rei Davi, ele tem uma percepção da lei de Deus, ele sabe que Davi também havia seguido a lei de Deus, e ele então decide viver a sua vida à mesma maneira. A espiritualidade e a retidão do nosso coração, irmãos, deve ser exatamente para Deus ver. Quando Ezequias começa a orar, ele começa a falar com Deus, ele passa a chorar, o texto diz que o Senhor Deus viu. Versículo 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então Deus vê, Deus sente bem em ouvir as nossas orações e em contemplar o nosso quebrantamento. Ele então percebe a oração, ele ouve a oração do rei Ezequias, ele percebe esse quebrantamento do rei diante do Senhor. Então o texto diz: vai, diz a Ezequias, o Senhor Deus de Davi, o teu pai, ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas
e disse: acrescentarei, pois, aos seus dias 15 anos. Então a espiritualidade, a retidão do nosso coração deve ser para Deus ver. Quando nós agimos assim, em meio a uma situação em que os recursos humanos falham, e nós nos voltamos para Deus em oração, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos dar uma resposta favorável, como Ele fez com Ezequias. A grande questão é que nós precisamos ter em mente unicamente servir ao Senhor nesse mundo, ter integridade no nosso coração, ter fidelidade ao Senhor, andar de modo reto diante dele. E esse andar de modo reto diante do Senhor é seguindo o que a palavra de Deus estabelece para nós e olhando para os exemplos de todos aqueles crentes em Cristo que vieram e viveram antes de nós. Então Ezequias, ele ganha de Deus o favor dele. Agora, é interessante que Ezequias, como eu disse lá no início, ele tinha duas tribulações que estavam perturbando seu coração naquele momento. Uma era o rei Ezequias, aliás, é o rei Senaqueribe, rei da Assíria, querendo destruir a Judá. E nessa oração, ele não vai orar acerca da destruição iminente de Jerusalém. Ele ora apenas a respeito da sua situação de saúde. Mas quando você volta para Reis, segundo Reis capítulo 18, 17, ali, os vizinhos ao 18 e 19, você vai perceber que ali também Ezequias já havia orado. Ele recebe uma carta do rei da Assíria, ele estende essa carta diante de Deus e ele ora sobre isso. Então, em todas as situações da nossa vida, nós precisamos aprender isso, a orar com confiança, com firmeza diante de Deus. Então, Ezequias recebe uma resposta favorável agora nessa oração, não apenas sobre a sua saúde, mas também sobre o livramento do rei da Assíria. O versículo 6 diz assim: livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Deus então manda o profeta tem uma resposta favorável para o rei, porque Deus ouviu a sua oração. São três atitudes que estão em Ezequias que levam Deus a ouvir a sua oração. Primeiro, era o seu andar com fidelidade diante de Deus. Segundo, a inteireza do seu coração. E terceiro, fazer aquilo que é reto diante do Senhor, perante os olhos do Senhor e também perante os olhos humanos. E aí eu pergunto, a sua fidelidade, a inteireza do seu coração e a sua vida prática diante de Deus, elas lhe dariam uma resposta favorável hoje à noite? Se você, como Ezequias, tivesse agora recebido uma má notícia, você poderia orar ao Senhor pedindo para Ele te livrar daquela situação por causa da sua fidelidade, por causa da inteireza do seu coração e por causa da sua vida prática diante de Deus? Isso lhe daria uma resposta favorável hoje à noite? Você teria, como Ezequias, como apelar para Deus a partir da sua própria vida, da sua obediência à palavra de Deus, da sua imitação à vida de tantos outros que vieram antes de você e que serviram ao mesmo Cristo que você está servindo? Eu entendo que nós temos aqui, irmãos, dois desafios. O primeiro é: cuide da sua vida pessoal com Deus. Cuide do seu relacionamento pessoal com o Senhor. E cuidar do seu relacionamento pessoal implica numa vida de leitura da palavra de Deus, implica numa vida de oração. Nós não devemos ler a Bíblia e orar apenas nos momentos difíceis. Ezequias podia orar agora nesse momento difícil, mas ele podia orar com confiança plena em Deus, porque ele viveu a lei de Moisés, ele seguiu o exemplo de Davi. Então cuide da sua vida pessoal com o Senhor, da sua relação pessoal com Ele. Cada dia fazendo aquilo que a Bíblia te manda, olhando o exemplo do próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador, olhando o exemplo de tantos outros irmãos em Cristo que viveram antes de nós. O segundo desafio aqui é: diante das adversidades, ore e lembre a Deus a sua integridade. Quem sabe Ele te ouvirá, como Ele fez com o rei Ezequias. Ore, fale com o Senhor. Se você tem uma integridade, uma vida íntegra diante de Deus
Diante das adversidades, você pode entrar na presença dele em oração e, assim como o rei Ezequias, lembrar para ele da sua integridade. Agora, só podemos lembrar para Deus aquilo que nós de fato somos. Não dá para a gente ficar orando, tentando pedir para Deus ver algo que não esteja na nossa vida. O rei orava assim porque isso estava na vida dele. Portanto, o meu desafio para você é: ore baseado na sua integridade. Porém, para ter integridade, você precisa cuidar da sua vida pessoal com Deus. E sabe, irmãos, esse é um grande desafio para a nossa vida hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. É vida com Deus, é vida fundamentada pela palavra do Senhor. Isso nos conduz a uma integridade no nosso caráter cristão, no nosso caráter como homens, e isso nos ajuda a estarmos então entrando na presença de Deus, rogando a Ele baseado naquilo que nós somos como seus filhos. É preciso viver uma vida completa com Deus. É isso que Ezequias viveu. Ele ganha mais 15 anos de vida. E é interessante que eu não sei o que ele fez nos seus 15 anos de vida, porque a Bíblia não diz. Mas o que você faria se Deus te desse um pouco mais da vida que Ele tem te dado até agora? Depois de você passar por uma experiência como o rei Ezequias. Eu posso supor várias coisas que o rei fez, mas ele fez por mais 15 anos, porque Deus ouviu a sua oração. E porque Deus ouviu a sua oração, por causa da sua vida, do seu relacionamento pessoal com Ele. Que Deus abençoe a você e que você de fato possa andar na luz daquilo que o Senhor tem te ensinado através da sua palavra a cada dia. Nós vamos terminar orando. Logo depois, então, nós vamos projetar aí uns 4 pedidos de oração. Você pode reunir a sua família e orar em casa no nosso final do culto dessa noite. Esperamos que Deus te abençoe cada dia, que você fique firme servindo ao Senhor, crescendo na integridade da sua vida para com Ele. É isso que nós desejamos para cada um de nós como filhos de Deus. Oremos então. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos pela Tua palavra. Pedimos, Deus, que a exemplo de Ezequias nós possamos viver, que nós possamos, ó Deus, considerar nossa relação pessoal contigo, que nós possamos, ó Pai amado, obedecer a sua palavra e ter uma vida íntegra, um coração inteiro diante do Senhor. Fazemos, ó Pai, aquilo que é reto aos teus olhos. Isso é algo que agrada ao Senhor e isso é algo que vai desprender o favor de Deus para conosco. Abençoa os teus filhos, Senhor amado, cada um dos nossos irmãos em Cristo nessa noite. Que o Senhor possa estar cuidando da saúde, do suprimento diário, Deus, de cada um. Oramos pela nossa cidade, Senhor, oramos pelo mundo todo que está sofrendo esses dias de pandemia. Nos dá a graça, Senhor, de ficarmos firmes, servindo, amando ao Senhor e vivendo para honrar e glorificar o Teu nome a cada dia. Assim, Pai, nós te pedimos, nós te oramos e agradecemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.